Hoje vamos falar sobre a biomecânica do complexo articular do cotovelo. Lembrando que o cotovelo ele é formado por 3 ossos, onde consta o húmero, o rádio e a una. O húmero, a articulação do cotovelo propriamente dita, ela é formada mais pela articulação do húmero com a una, né? Aqui a gente vai ver a relação da anatomia desse cotovelo, algumas estruturas ósseas importantes, né? Como o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, a tróclea do rádio, processo coronóide, cabeça do rádio. E aí a gente vai entendendo como é que essa articulação funciona. Aqui uma visão mais anterior e aqui uma visão posterior, onde a gente vai encontrar o olecrano se debruçando na sua fossa do olecrano. Para dar estabilidade a essa articulação, nós vamos ter aqui uma cápsula articular importante, né, com alguns ligamentos também, que a gente vai estudar mais tarde, para fazer com que essa estabilidade aconteça. A cápsula articular a gente vai encontrar mais na vista antero-posterior, né, na parte lateral tem poucos ligamentos. Uma estrutura importante também aqui para estar trabalhando essa estabilidade entre, quando a gente for falar de rádio e una, né, na articulação rádio-unar, é a membrana interóssea, que faz com que esses 2 ossos fiquem juntos e consiga se movimentar no seu eixo. Mais anatomia aqui, para a gente recordar, a gente vai ver o sistema muscular do cotovelo. Existe muitos músculos. Por mais que esse cotovelo ele proporcione apenas um grau de liberdade, que é flexão e extensão, vamos estudar também a articulação radionar, que ela é responsável por realizar a pronação e a supinação, né? Onde esse rádio, essa cabeça do rádio desliza, e aí a gente vai estudar os principais músculos que envolvem esses movimentos, né? Como na flexão, o bíceps braquial, cabeça longa, cabeça curta, o braquial anterior, né? E o braquio radial, que realizam a flexão. Para realizar a extensão, nós vamos ter aqui o tríceps braquial, né? Então, três porções. Tem a porção longa, porção lateral e a porção média. E o oncônio, e ele ajuda muito na extensão, e ele também é um estabilizador do cotovelo. Temos aqui os músculos pronadores, né? Pronador redondo, pronador quadrado, né? O pronador redondo ele fica na região mais proximal e o pronador quadrado na região mais distal desse rádio, dessa una. E os supinadores são responsáveis por fazer a supinação desse antebraço, dessa articulação radionar, né? E a gente tem aqui o bíceps ajudando nessa supinação e o músculo supinador também realiza esse movimento. Então, vamos falar aqui dessas articulações. Vamos encontrar aí 3 articulações desse complexo articular do cotovelo. Essas articulações, esse complexo articular é uma articulação estruturalmente estável, que contém 3 articulações dentro de uma única cápsula articular. Então, todas essas articulações, essas 3 que vamos falar aqui, elas estão dentro dessa cápsula, e essa cápsula proporciona a ela uma estabilidade melhor, para que ela consiga fazer esses movimentos. Então, a primeira articulação, que é a principal articulação, onde a gente vai ter uma graduação, uma amplitude de movimento maior, é a articulação húmero-radial.
e húmero lunar, né? Que é a articulação do cotovelo, propriamente dito, que é a articulação que vai se propor a fazer esse movimento de flexão e extensão. Temos uma articulação radiolar mais proximal, que é a terceira articulação que está dentro da cápsula, né? Temos aqui a húmero lunar, húmero radial e a radiolar proximal, que elas estão dentro da mesma cápsula. E lá, próximo ao punho, a gente tem uma articulação radiolar distal, porque para ela, quando a gente for falar de articulação radiolar, ela não é só proximal, a gente tem uma distal também que libera esse movimento de pronossupinação. Então aqui, a húmero lunar é a articulação entre o húmero, né, a tróclea do húmero, com a incisura troclear da ulna. Temos aqui a húmero radial, que é entre o capítulo do húmero e a cabeça do rádio. E tem uma articulação aqui chamada de rádio lunar, que é formada pela cabeça do rádio em incisura radial. Então essas três articulações, elas estão dentro da mesma cápsula articular. Aqui a gente observa na anatomia palpatória esse cotovelo, essa articulação do cotovelo, né? E a gente faz uma relação também muscular com essas articulações. Então a articulação do cotovelo, ela tem, como eu falei anteriormente, ela tem um grau de liberdade lá na húmero lunar, onde ela só proporciona dois movimentos, que é flexão e extensão. Então essa flexão e extensão, ela é proporcionada no plano sagital, né, através do eixo médio lateral ou lateral. A flexão, ela tem uma graduação, uma amplitude de movimento ativa de 135 graus e passiva de 150 graus. Essa diferença se refere à contração da musculatura. Toda vez que fazemos uma contração ativa, o volume do bíceps e do braquial anterior, ele aumenta, fazendo com que bloqueie esse movimento. Já numa flexão passiva, esse músculo não está contraído, então ele faz com que essa amplitude aumente, né, gradativamente. Na extensão, em relação à posição anatômica, ela está em 0 grau, né, podendo até chegar a menos 5 graus, é quando ele ultrapassa essa extensão e proporciona uma graduação negativa nessa amplitude de movimento. Na radiolar, ela também, a articulação radiolar, que é a articulação entre o rádio e a ulna, ela também proporciona 1 grau de liberdade apenas. Ela está inserida no plano transverso, porque todas as rotações estão inseridas no plano transverso. Então, as amplitudes de movimento das articulações radiolares vai chegar a 150 graus, né? Se eu sair de uma completa pronação para uma completa supinação, eu tenho 150 graus de liberdade. Lembrando que esse movimento de pronação e supinação, ela se refere a duas articulações, a radiolar proximal e a radiolar distal. Aqui a gente faz a referência da articulação no plano côncavo convexo, né? Onde a gente tem aqui, quando acontece
na flexão, né? Toda vez que acontece a flexão, a una ela desliza e rola para o mesmo lado, ou seja, ela desliza e rola para anterior. Toda vez que acontece a flexão, esse movimento de deslizamento ele vai para anterior, esse rolamento e deslizamento, né? Aqui a gente consegue visualizar que na extensão ela está bem cá em cima e ela vai começar a deslizar para anterior. Na pronação, que é o movimento de virar a mão para baixo, onde os ossos do rádio e a una estarão cruzados, né? Eu tenho aqui uma rotação do rádio em cima da una. O rádio ele desliza e rola por cima da una para poder haver esse cruzamento desses ossos, né? Então aqui mostrando a cabeça do rádio e aqui a una. Então o deslizamento que a una faz, né, na pronação é para cima, que o rádio faz na pronação é para cima da una. Então esses movimentos de rolamento e deslizamento, como é que vai acontecer nessa articulação do cotovelo? A tróclea do húmero, né, ele vai deslizar e rolar na incisura troclear da una. Então esse húmero que está lá na região mais superior, a una, ele vai conseguir deslizar e rolar para anterior na flexão, e na extensão ele rola e desliza para posterior. Ao mesmo tempo que acontece isso na articulação húmero-unar, a gente vai encontrar aqui na articulação húmero-radial que o capítulo do húmero vai acompanhar o mesmo movimento, né, com a fóvea articular do rádio, onde o húmero está superior e a fóvea articular do rádio está inferior e acompanha o mesmo movimento, o mesmo deslizamento e o mesmo rolamento, né? Se for para a flexão, ele desliza para anterior e rola para anterior, enquanto que na extensão eles deslizam para posterior e rolam para posterior. Nas articulações radionares, tanto a proximal e a distal, a gente encontra aqui uma articulação intermediária, que a gente vai chamar de sindesmose, que é justamente aquela membrana interóssea que está entre os dois ossos, né, entre o rádio e a una. E temos aqui uma articulação trocoide, que ela também permite um grau de liberdade, e que essa articulação trocoide, ela realiza essas rotações, né, onde a cabeça do rádio ela desliza, rola e desliza através da una. Então aqui a gente vê na supinação e pronação, o rádio rola e desliza em relação à una. A una é fixa, o rádio que faz esse movimento de rolar e deslizar. Aqui encontramos todas as quatro articulações, né? Húmero-unar, húmero-radial, rádio-unar proximal e rádio-unar distal. Aqui mostrando essa membrana interóssea, que ela começa na região mais proximal, né, bem próximo à cabeça do rádio, e vem até a região mais distal
bem próximo ao punho. A limitação do movimento, como eu falei, né? Numa flexão ativa e passiva. Na flexão ativa, a gente consegue chegar até 135 graus de flexão por conta dessa musculatura. Quando ele contrai, ele aumenta o seu tamanho. Enquanto que numa articulação, numa flexão passiva, essa articulação ela aumenta a sua amplitude de movimento, porque o músculo está relaxado e essa massa muscular, esse volume muscular vai ser menor. Porém, chega um momento que ele também bloqueia esse movimento aqui. A articulação radiolar proximal, né, entre a cabeça do rádio e a incisura radial da una, ele funciona como um pivô, onde essa cabeça do rádio ele vai girar para realizar a pronação e a supinação, né? Toda vez que eu estiver em pronação, que a palma da mão virar para baixo, a gente tem um cruzamento desses ossos do rádio e da una. Toda vez que a gente tiver uma supinação, que a palma da mão estiver voltada para cima, para superior, a gente vai ter esses ossos em paralelos. Então a função dessa sindesmose, a função dessa membrana interóssea, nada mais é do que impedir a luxação do rádio em relação à una, toda vez que eu tiver uma extensão do cotovelo, né? Onde o rádio ele tende a lateralizar, a sair para a lateral. Então essa sindesmose ela consegue segurar esse rádio ali e impedir que ele tenha uma luxação na articulação radiolar. Então a membrana, quando ela está em supinação, ela fica mais tensa, e em pronação ela fica menos tensa, ela fica menos esticada, fazendo com que aumente essa congruência articular. Aí ela de novo, né? Interóssea. Aqui a cápsula articular, que dá também mais estabilidade a esse cotovelo. O cotovelo é uma articulação muito estável. É difícil a gente ver uma luxação desse cotovelo, não é comum. Aqui é a região mais anterior e aqui a região mais posterior. Região lateral, medial e lateral. Essa estabilidade que a gente tanto falou desse cotovelo aí, ela é formada por todos esses ligamentos aqui, ó. Então são muitos ligamentos, né, junto com essa cápsula articular, para poder dar essa estabilidade. Então a gente vai ver o ligamento anular, a membrana interóssea, ligamento radiolar dorsal e palmar, ligamento uncocárpico palmar e dorsal, ligamento radiocárpico palmar e dorsal. Todos esses ligamentos aí estão no complexo articular do cotovelo para poder dar essa estabilidade. Vamos para alguns músculos do cotovelo aí, né? Então a gente tem o bíceps braquial, que ele se divide em duas porções, né? A porção longa e a porção curta. Ele vai realizar a flexão toda vez que o antebraço estiver supinado. Então ele vai fazer na posição anatômica. Se a gente sair da posição anatômica e fizer essa flexão, ele é o músculo agonista. Ele tem pouca ação na flexão do cotovelo quando o antebraço estiver pronado. Nesse movimento ele é o agonista. Se eu fizer uma pronação, ele deixa de ser agonista e vira sinergista, porque nessa posição ele entra em insuficiência.
O músculo braquial, né, ele é o motor primário da flexão do cotovelo, sendo ele igualmente efetivo em qualquer posição do cotovelo. Então, ele é agonista, ele trabalha como agonista também, tanto no cotovelo, tanto no antebraço pronado, supinado ou na posição neutra. Porém, a força maior que ele tem é quando ele está pronado, para realizar essa flexão. Então, pronação e supinação, uma vez que sua inserção é no processo coronóide da una. A una, como ele se insere lá na una, a una, ela não desliza na pronação e supinação. Quem desliza é o rádio. Aqui a gente encontra a porção curta e a porção longa do bíceps braquial, né? E logo abaixo dele a gente tem o músculo braquial, que está abaixo do bíceps. Outro músculo que realiza a flexão é o músculo braquiorradial, que ele vai ser o agonista toda vez que a gente encontrar uma flexão na posição neutra. Ele não vai estar nem supinado, nem pronado. Então, toda vez que ele estiver numa posição neutra, ele é o agonista, o braquiorradial. Então, é o músculo mais efetivo para a flexão do cotovelo. Nessa posição, de posição neutra, é o braquiorradial. Pronador redondo, como o próprio nome dele já diz, né? Ele faz a pronação, ele fica mais proximal na articulação do cotovelo. Ele é da articulação radiolar proximal. Então, quando a pronação é rápida e resistida, esse músculo auxilia o pronador quadrado quando ele faz a pronação do antebraço, né? Então, ele traciona o rádio a rodar em cima da una. Então, é ele que faz esse movimento do rádio girar através da una. Pronador redondo. Aqui a gente vê o braquial anterior, né? Ele fica abaixo do bíceps. E aqui a gente vê o músculo pronador redondo. Esses dois músculos aqui vão realizar a extensão do antebraço, a extensão do cotovelo. Desculpa, a extensão do cotovelo, né? Então, vemos o principal músculo, que é o músculo tríceps braquial, né? Que ele é chamado de tríceps porque ele tem 3 porções, uma longa, uma lateral e uma medial. Então, todas essas porções, junto com o antônio, eles são extensores do cotovelo. Porém, o tríceps é o mais potente, né? É o agonista dessa extensão. O antônio, ele está ali para auxiliar essa extensão. Então, ele é um sinergista. E ele também serve para manter esse olecrano na sua fossa lá no úmero. Então, ele é estabilizador também. Aqui o tríceps, né? E aqui o antônio. O antônio aqui. O pronador quadrado, ele é o músculo agonista da pronação, porém ele fica muito longe dessa articulação radiolar proximal. Ele fica lá na articulação radiolar distal, lá próximo ao punho. O pronador redondo nós já vimos, né? Ele fica na articulação
radionar proximal. E para realizar a supinação, nós só vamos ter um músculo como agonista, que é o músculo supinador. O bíceps ele entra, mas ele é sinergista. Então o supinador é o principal músculo que faz a supinação do antebraço. E quando o cotovelo está em flexão, a tensão do supinador diminui e o bíceps vai auxiliar nessa supinação para fazer com que esse rádio ele role em cima da una. Então lembrando, a una é fixa, quem rola e desliza é o rádio em relação à una, tanto na pronação quanto na supinação. Então a gente vê aqui mais uma vez o pronador redondo, né? E a gente tem aqui o pronador quadrado. Esse pronador quadrado ele está na articulação radionar distal. E para encerrar a nossa aula, vamos usar uma frase, né? Nossos fracassos às vezes são mais frutíferos do que os êxitos. Muito obrigado.